Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um bate-papo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ciclo do sofrimento. Lembrando que hoje às 20 horas nós temos uma Masterclass que vai ser diferente de todas as outras que você viu. Por quê? Nós vamos tratar profundamente esse ciclo do sofrimento e vamos usar a técnica do Theta Healing associada à técnica da EFT. Se você nunca ouviu falar de nenhuma dessas técnicas e caiu de paraquedas nesse vídeo, vai no meu canal do YouTube, Roberta Dias, /FT Cura Tudo. Só você pesquisar o meu nome que você vai conseguir encontrar vários materiais de EFT e de Theta Healing para você compreender melhor o que é o EFT e o que é o Theta Healing. E hoje as duas vão trabalhar juntas nessa Masterclass para que você compreenda o ciclo do sofrimento, compreenda os mecanismos que geram o sofrimento e você vai ter a oportunidade de participar de um workshop comigo. Se você já participou de um workshop, que vai ser no sábado, às 4 horas da tarde, você já sabe do que eu estou falando. É um super aprofundamento que eu até vou deixar aqui o link para a aula de hoje. O link para a aula de hoje, a Masterclass é totalmente gratuita. E no sábado tem uma taxa para você participar irrisória, que aí você pode se inscrever no link do PagSeguro, que eu também já vou deixar aqui, mas essa inscrição é para sábado. E a de hoje é totalmente gratuita quando vista online. Se você perder, aí você paga uma taxa. Então esteja lá às 8 horas da noite. Você pode chegar uns 5 minutinhos mais cedo para garantir a sua vaga, tá bem? Quarta-feira às 20 horas e no sábado às 16 horas. São aulas totalmente diferentes. Hoje você vai aprender a teoria. Hoje você vai começar a usar a técnica da EFT e do Theta Healing. E no sábado você vai poder se aprofundar. No sábado é exercício puro. É um tratamento intenso. Algum de vocês já participou das aulas de sábado? Se participou, escreve aqui embaixo, conversa comigo. Deixa as outras meninas saberem que dá resultado. Deixa elas saberem o que você ganhou participando dos webinários, das masterclasses e dos workshops. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver. Iriana, Arnulfo, Salomão. Ei, Salomão! Então, nessa quarta-feira, às 20 horas, nós vamos iniciar um processo de autodescoberta. Por que você precisa saber o que está acontecendo no seu subconsciente? Porque é lá que é armazenada a maioria das suas questões, a maioria dos problemas que você vem desde a infância, carregando, e aí você acaba repetindo aqueles comportamentos, aqueles repertórios, aqueles programas que você já tem instalado. É como se fosse um vírus no seu computador, que você não sabe de onde vem, mas que estraga todo o seu sistema e não permite que ele funcione corretamente. Então nós vamos retirar esse vírus, nós vamos reprogramar a sua mente para que ela volte a funcionar perfeitamente. Então, você sempre pode agir em alinhamento com a sua mente. Você pode usar a sua mente para construção, ao invés de usar a sua mente para destruição. Esses atendimentos em grupo são muito bonitos e são muito fortalecedores para a sua autoestima, para o seu valor próprio. E trabalhando toda essa questão do sofrimento, você se permite ter uma vida mais leve, mais tranquila. Porque o que acontece? Você já percebeu que a gente acaba honrando o sofrimento dos outros? Acha o sofrimento do outro edificante? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo de uma mãe com 3 filhos passando dificuldades, trabalhando até a estafa. Todo mundo acha isso lindo, a mulher guerreira, ela é lutadora, mas olha o tanto de coisa que ela tem que passar para ser chamada de guerreira, para ser chamada de lutadora, e às vezes a pessoa pode ter uma vida mais leve e acaba mentalmente criando uma vida difícil porque ela é honrada por ser lutadora, por ser guerreira. Então, o que você pode fazer para mudar isso e tornar tudo mais leve? Reprogramar sua mente, reconstruir todas as memórias do passado, tirar o peso delas. Você vai perder a memória? Você não vai perder a memória. Você de maneira nenhuma vai esquecer o que você passou. Se você teve um trauma na infância, você não vai esquecer o trauma, mas você vai perder o peso. Você vai ficar bem mais leve, você vai lembrar, mas não vai lembrar, até como se fosse um filme, como se fosse a história de outra pessoa. Você não vai ficar apegado àquele sofrimento, você não vai
reviver a cena como se fosse você ali. Está distante. Quando a gente processa, faz EFT e já está com uma memória, por exemplo, você vai percebendo ela mais distante, como se nem fosse sua. Quando você reprograma a sua mente, você consegue resultados completamente diferentes. É como se fosse um desassociar. É como se você realmente estivesse vendo de fora, como se fosse um observador da sua própria história. E aí tudo fica mais fácil, mais tranquilo. Você perde o medo, você perde o desejo de sofrer mais, porque o nosso sofrimento é todo causado pela gente. Só que a maioria deles é inconsciente. Quem inconscientemente é louco de desejar sofrer? Ninguém. Tem pessoa que inconsciente não percebe, mas outra já utiliza o sofrimento para ganhar alguma coisa. Sim. Né? Porque a Lívia está falando o seguinte aqui, que, por exemplo, toda vez que você... Vamos falar das pessoas que têm um quadro de depressão, por exemplo. Pode ser que ela não tenha depressão, porque você já falou, uma senhorinha, o filho vai visitar mais, então ela tem um ganho com aquilo. Quando você descobre o ganho e tem o ganho, consegue arrumar uma maneira de ter o ganho, sem ter que passar pelo processo de doença, de sofrimento, de medo, você pode eliminar isso da sua vida. Por exemplo, esse mesmo caso, uma senhorinha com depressão porque o filho vai visitar mais e ela viu que ela, mantendo a depressão, ela vai ter mais visita, ela vai ter mais amor, ela vai ter mais demonstrações de afeto. E sem a depressão, todo mundo deixa, vai cuidar da própria vida e se ela está mal, vai cuidar mais. É a mesma coisa de uma criança que às vezes chama a atenção dos pais fazendo arte. Por quê? Aí ele sofre com as consequências, até apanha, mas é a única atenção que a criança tem é com sofrimento, é fazendo a arte, tomando um couro, porque o pai só presta atenção nela com grito, com couro, e é a única atenção que ela tem. Se ela se comporta bem, se ela vai bem na escola, se ela faz tudo direitinho, ela não tem essa atenção, mesmo que a atenção seja negativa. Mesmo que a criança tenha que quebrar a casa inteira para ter a atenção dos pais. Então, às vezes, manter o sofrimento, manter um comportamento é por causa do ganho. Esse sofrimento pode ser liberado se a gente descobre o ganho. Se a gente analisa o caso, descobre o ganho, você pode reprogramar isso e ter o ganho sem precisar passar pelo sofrimento. Era isso que você estava falando? E a mesma coisa acontece para as outras áreas da vida. Às vezes você se mantém com um salário baixíssimo, porque você precisa ser guerreira, porque você precisa ser vista como lutadora, como a sua mãe lutou, como a sua avó lutou. Então, às vezes você está mantendo uma programação, um repertório da sua avó, da sua mãe, e nem sabe disso, nem sabe que outra realidade existe. Tem um monte de gente que vem fazer sessões individuais comigo e fala: Roberta, eu não sabia que existia outra vida. Existe, a vida pode ser fácil, pode ser leve, pode ser gostosa, você pode trabalhar com o que você gosta, você pode viver uma vida maravilhosa, basta que você escolha isso. E o caminho mais fácil, mais rápido para você atingir esse resultado é estando hoje, quarta-feira, às 20 horas comigo, ao vivo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você se inscreve totalmente gratuito para a aula de hoje. É gratuita a aula de hoje, a Masterclass de hoje é totalmente free. Então esteja lá e lá dentro eu vou falar do nosso aprofundamento, que para quem quer aprofundar ainda mais e ter 2 horas de exercício, 1h30, às vezes 2 horas de exercício no sábado, e também se você não puder participar no sábado, eu mando a gravação para quem pagar a taxa antes e você pode ver a gravação, eu mando o link e você vê e rever quantas vezes você quiser, porque a aula de sábado é sua. Então, eu vou colocar aqui também, para a aula de sábado, eu vou colocar o linkzinho da aula de hoje, vou escrever que é para hoje. E vou colocar o linkzinho do PagSeguro, se você quiser se adiantar e adquirir com bônus o workshop de sábado, tá bem? Às 16 horas o de sábado e hoje 20 horas. Um beijo grande, eu estou te esperando lá, eu espero que você se dê essa oportunidade de romper, quebrar, sair do ciclo do sofrimento, porque você merece ter uma vida melhor. Eu sei que você já está cansada de sofrer, eu sofri muito na minha vida por não compreender que a minha mente comandava toda a minha realidade. Hoje eu compreendo isso e hoje eu escolho. Quando eu vejo um sofrimento, quando eu vejo uma situação que era para eu sofrer, eu escolho
precisa bem, a mágoa vem, porque ninguém é de ferro. Eu vou aplicar ET, eu vou aplicar Tacanide e eu fico bem, eu fico em paz. E é isso que eu vou ensinar para você, essa maneira melhor de viver, essa maneira de viver em paz, de viver maravilhosamente bem. A Eliana está dizendo aqui, trabalho incrível, Roberta, faz maravilhas na minha vida, consequentemente na vida das pessoas que estão ao meu redor. Não dá para ver mais porque tá com... Tem que clicar para ver mais. Muito obrigada, Eliana. Meninas, estou te esperando hoje, quarta-feira, às 20 horas, tá bem? Um beijo e até lá!